Daniela Garcia, qual a importância de campanhas como esta? Bom dia Magna, bom dia a todos. Veja, vou repetir, 4 mulheres são mortas todos os dias apenas por serem mulheres. A gente comentava aqui nos bastidores que a frase "como matar uma mulher" foi pesquisada, Narciso, mais de 163 milhões de vezes no Google. Então a gente precisa fazer alguma coisa. As mulheres pedem ajuda, as mulheres vão na delegacia, as mulheres têm denunciado. Por que a gente não consegue controlar esse crime, Magna? Então tá na hora da gente primeiro pensar onde estamos errando. E eu acho que um grande erro é exatamente termos segregado esse combate e deixado apenas as mulheres na linha de frente. Apenas as mulheres precisam pedir socorro. E a gente não precisa educar os nossos meninos, os nossos homens. A gente pode continuar nas rodas de conversa, vocês homens, com gracinhas, com brincadeiras, diminuindo sempre a mulher. Isso é possível, ainda é permitido. Por que a gente fala que o feminismo é mimimi, essa conversa é uma conversa idiota, que ninguém aguenta mais essa conversa, se a gente, apenas até ontem, dia 4 de fevereiro, já tivemos, no ano 2026, 11 tentativas de feminicídios aqui no estado de Sergipe. Isso só Sergipe, né? Só Sergipe. Então, o assunto é sério. O assunto é muito mais sério do que se imagina. Agora, enquanto nós estávamos trabalhando apenas setorizadamente, então a polícia faz o trabalho dela, a justiça faz o trabalho dela, o Ministério Público faz o trabalho dela, o governo faz o trabalho dele, sem comunicação, sem trazer os homens para a responsabilidade, aí a gente está perdendo esse jogo há muito tempo. Esses dados, essa ampliação de dados, você interpreta como um aumento de procura de ajuda ou é realmente um dado que traz o aumento de casos de violência? Acho que são as duas coisas. Acho que a gente aumentou os canais de recebimento de denúncias, estruturamos as delegacias. A primeira delegacia da mulher foi instituída no Brasil em 1985. Então é óbvio que é uma luta recente. Mas também tem havido um aumento de casos. E por quê, Narciso? Eu sempre falo assim, eu acho que os homens agora, nesse final de ano, esse surto coletivo que aconteceu aí nesses últimos momentos, talvez seja assim, uma coisa como se fosse assim, mulheres, chega, vocês já chegaram longe demais. Porque enquanto a gente estava, Magna, ocupando os espaços de forma, às vezes até sorrateira, eu fiz um concurso para a Polícia Civil em 2001, mulher, 23 anos de idade, né, numa instituição masculina. É claro que a gente sofreu preconceito, é claro que a gente sofreu machismo, mas assim, beleza, é concurso, aí a gente foi entrando e ocupando os espaços. Só que hoje, a ocupação é real. Hoje a gente tem mulheres no parlamento, a gente tem mulheres, claro que muito menos número do que o que a gente imagina, do que é necessário. Mas eu acho que existe hoje a sensação de que a gente chegou longe demais. Então, esse sentimento de que chegamos longe demais volta pra gente como uma violência extrema nesses últimos momentos. Entendeu? O doutor Edmilson Júnior está aqui mandando um abraço, diz que ouvi-la no rádio dá orgulho, fala com firmeza, clareza e sensibilidade. É isso que eleva o debate público. Parabéns pela postura e pela voz que representa tanta gente. Na transmissão do YouTube, o Pedro Barros está dizendo aqui: e o Brasil contra o homicídio, assassinado contra pessoas independente de sexo, fica esquecido. Não existe ou não dá voto? Não, e claro que existe, é óbvio que existe. Vou trazer um dado interessante aqui. Eu estava até estudando ontem, Antero, né? Eu gosto de vir para as entrevistas munidas de informação. Veja, não sei se vocês lembram, mas em 2018, Aracaju, a capital Aracaju, figurou como a 25ª capital mais violenta do mundo. Nós temos no Brasil mais de 5 mil municípios. Veja, Aracaju como a 25ª cidade mais violenta do mundo, em 2018. Dados publicados na matéria Exame, na revista Exame. Sergipe, em 2016, figurou como o estado com o maior número de mortes violentas do país. Então a gente está falando, sim, Diego? Pedro, de crimes violentos, né? E os crimes violentos, que são as mortes, os homicídios, incluem também as mortes de mulheres, com uma diferença. Nós, mulheres, morremos porque somos mulheres. Não é porque a gente se envolveu numa briga de trânsito, não é porque a gente se envolveu no tráfico, não é porque a gente se envolveu... Não é isso. Todos os feminicídios ocorridos no ano passado, todos não,
mas eu vou dizer que mais de 90%, Narciso, ocorreram porque os homens não se conformavam com o fim das relações. Então, nós não temos o direito, Magna, de dizermos, eu não quero mais estar nessa relação, porque nós somos mortas. Entende? Então, há uma diferença. A gente não está querendo diminuir. Eu sou delegada de polícia. Eu combato o crime da mesma forma. Se morrer um animal, vocês estavam falando da morte de um cachorro, se morrer um animal, se morrer um homem, se morrer uma criança, se morrer uma mulher, nós estamos prontos para tratar o crime com o rigor da lei. Agora, a gente precisa chamar atenção para o crime de gênero, porque é um crime nefasto. A gente não pode morrer apenas porque nós nascemos mulheres. É sobre isso que a gente está falando. Há inclusive uma fala muito interessante, eu não recordo o nome dela agora, que diz assim, nós mulheres já nascemos com sentença de morte. Exatamente. A gente não pede para nascer. A gente não escolhe o sexo, né, para o qual a gente vai nascer. E a gente nasce mulher, e quando nasce, a gente tem que passar por uma série de percalços a vida inteira. E veja, quem está falando é uma mulher muito privilegiada, uma mulher delegada de polícia, autoridade. Ainda assim, Magna, eu sou discriminada, ainda assim eu recebo... Veja, se você for no meu Instagram, tá público, não é no privado não, porque no privado é impublicável. Mas no público, o tanto que eu sou xingada, né? Vagabunda, picareta, outros nomes horríveis que eu não posso nem falar aqui. Cara, não gosta de mim, não me siga, não precisa entrar na minha página para me xingar dessa forma. E você percebe que são xingamentos direcionados sempre que eu estou nas minhas redes sociais discutindo a questão de gênero, né? Então, veja que é uma coisa relacionada. Então... O André Ferreira diz aqui, bom dia, Narciso e Magna. Tem uma pergunta para Daniela Garcia. Muitas mulheres não denunciam a agressão. Na sua avaliação, quais são os principais medos que ainda silenciam essas vítimas? Uma série de coisas, né? Mas, assim, a dependência emocional nessas relações é muito grande. E vou dar um exemplo aqui. Os últimos feminicídios que ocorreram, como eu falei, o ano passado, ocorreram porque os homens não se conformavam com o fim das relações. E, na grande maioria, essas mulheres, mesmo com o boletim de ocorrência ou medida protetiva, decidiram voltar para esses homens. Voltaram por um tempo e, no momento que disseram não dá mesmo mais certo, elas foram mortas. Esse último feminicídio que ocorreu agora, em 2026, em Dores, ele foge do padrão. A vítima registrou o boletim de ocorrência, o homem agressor foi preso, passou um tempo no presídio, e ao sair do presídio ele foi lá e matou a mulher. Esse caso foge do padrão. Mas o padrão, Narciso e Magna, é que essas mulheres, muitas têm dificuldade de denunciar. E têm dificuldade também pela falta de estrutura das nossas delegacias, é preciso dizer. A gente tem que dar a nossa cara a tapa. Se é verdade que nós temos DAGVs, né, que foi uma grande conquista aqui para o Estado de Sergipe e serviu de modelo para o Brasil inteiro, também é verdade que nem em todo município a gente tem um DAGV, que o nosso efetivo ainda é pequeno, que nós temos apenas 30% de mulheres na Polícia Civil e, portanto, nós não temos mulheres para atender outras mulheres, o que dificulta, muitas vezes, fazer com que essa mulher vá lá denunciar, especialmente se forem crimes sexuais. Então, a gente tem uma série de complicadores, né? Mas eu repito, e eu preciso muito de vocês para reverberar isso. As mulheres que morrem, na sua grande maioria, são aquelas que não procuram ajuda. Obviamente que uma ou outra estatística foge desse padrão. Mas, na sua grande maioria, são mulheres que nunca procuraram a polícia, que nunca fizeram um boletim de ocorrência. Há uma discussão com relação à efetividade das medidas protetivas, né? As pessoas discutem muito isso. Para que serve a medida protetiva? O cara acaba indo lá novamente. Mesmo com a medida protetiva, a mulher acaba morta. Então, o dado que você tem é o contrário? É outro dado. As mulheres que morrem, geralmente não estão com medida protetiva. Geralmente. Porque, Narciso, nós estamos lidando com um autor de crime covarde. Esse autor de crime não é aquele criminoso que vai chegar na rua, na frente de todo mundo e vai dar um tiro na mulher. Ele vai matar, ele vai maltratar a mulher, muitas vezes, na grande maioria das vezes, dentro de casa. Onde a polícia não pode chegar, onde não há como se prevenir esse crime. Então, esse homem covarde que agride a sua mulher quando ninguém está vendo, quando a justiça chega para ele, ele recua. Ele não é aquele criminoso que está disposto a qualquer coisa para cometer o crime, entende? E se vocês me permitem, tem uma análise que eu também estava estudando ontem, uns dados, isso me angustia demais. Veja, esses estudos estão aí, estudos acadêmicos, está no Google. Quanto maior o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano de uma sociedade, quanto maior o desenvolvimento socioeconômico,
a tendência é que os crimes violentos, a criminalidade urbana, ela diminua, certo? Então, quanto mais desenvolvido a cidade, o estado, menor o número de crimes violentos. Mas essa matemática não serve para o crime de gênero. Por quê? Porque esse crime é um crime cultural e estrutural. Por isso que a gente pode ter a polícia mais preparada do mundo, o judiciário mais pronto do mundo, a gente pode ter as estruturas mais eficazes do mundo. Mas se nós não mudarmos a cultura machista que existe ainda na nossa sociedade, infelizmente, muitas mulheres ainda vão morrer. Tem um vídeo que a apresentadora Ana Maria Braga gravou esta semana que gerou também bastante repercussão justamente sobre essa temática. Eu vou pedir ao Matheus para colocar ali no ponto para a gente botar no ar. Descubra o Águas da Barra, um bairro planejado que une natureza, lazer e qualidade de vida na Barra dos Coqueiros. O primeiro bairro Parque de Sergipe que reúne orla, áreas verdes, praças e o pôr do sol mais bonito da região. Tudo isso a 2 minutos da rotatória da Barra. Conheça o stand da Urbana e aproveite as condições especiais para quem quer morar ou investir com segurança. Ligue 99803 5566, 998035566 ou siga no Instagram, @Urbane Incorporadora. Águas da Barra é natureza, lazer e qualidade. E tudo isso é Urbane. No Shopping Prêmio Carnaval já começou. É alegria, cor, música e diversão para toda a família. E o Carna Prêmio tem uma programação gratuita feita para você e sua família. Faça suas compras, resolva tudo num só lugar e aproveite a folia. Tem aula de coreografia, bandinha de frevo, bloquinho kids e o bailinho de carnaval. Confira a programação completa no Instagram do Shopping Prêmio e aproveite. Até 15 de fevereiro, viva o Carnaval no Shopping Prêmio, o nosso shopping. Põe no ar este vídeo da apresentadora Ana Maria Braga. Saiu da cabeça uma notícia que a gente tem ouvido aí várias reportagens contando que quanto houve de aumento de feminicídios e maus tratos com as mulheres, né? E aí não é que ontem aconteceu um caso assim escabroso, né? Que o cara matou a ex, já estava com medida protetiva, que a gente não sabe direito para que serve essa medida protetiva, porque não protege ninguém. E não tem nada, se vai lá, não vai pagar pena nenhuma, não fica preso, não paga multa, não acontece nada. Então eu não entendo essa medida protetiva. Pois ele entrou pela casa dela, numa janela, não sei aonde, matou-a. Tinha uma filha dela de 2 aninhos, né, dormindo no berço. Ele estuprou a menina e foi embora. E ela só foi achada 2 dias depois, que foi ontem. A menina enfim, foi encaminhada para tratamento e para cuidados. E até quando, né, a gente se pergunta. A gente não deve deixar passar, por isso que eu queria falar logo na segunda-feira. Você está num relacionamento abusivo, se proteja, saia, suma, vá embora, dá um jeito. Né? Não fique. Um beijo, tchau. À vontade, Daniela. Eu acho que as medidas para assim, estatisticamente aqui no nosso estado a gente comprova que quem tem medida protetiva tem sido salva. Como eu falei, existe um rigor nessa estatística? Não. Um caso ou outro vai escapar. Agora, também é verdade, Narciso, que o número de descumprimento de medidas protetivas tem aumentado exponencialmente. Em 2019, nós tivemos 157 descumprimentos de medida protetiva. Em 2025, nós tivemos 1.123 descumprimentos de medida protetiva, certo? Então, veja, precisa aumentar a pena do crime de feminicídio. A gente já tem a maior pena do Código Penal, 40 anos para o crime de feminicídio. É a maior pena do Código Penal. Então, o que precisa ser feito? Eu acho que a gente tem que ter... Prisão imediata para o descumprimento da medida protetiva. E isso já é previsto na lei. Já tem? Já é previsto. Se o homem estiver com medida protetiva e descumprir, é causa de prisão em flagrante, certo? Tem acontecido isso na prática? Tem acontecido. Tem acontecido. Mas eu acho que precisa rigor. Eu acho que tem que sentar na mesa, como o governo federal fez agora. O governo federal, no Pacto agora Nacional contra o Feminicídio, sentou na mesa com os 3 poderes, judiciário, executivo e legislativo. O que é que a gente pode fazer? Legislativo, o que é que você pode fazer? Executivo, o que é que você pode fazer? Judiciário. Então, por exemplo, a gente precisa que os juízes, né, sejam rigorosos quando houver um descumprimento de medida protetiva. Porque, veja, se um homem é pego na rua descumprindo medida protetiva, ele é levado para a delegacia. Na delegacia faz o quê? Faz o auto de prisão em flagrante imediato deste homem. Esse homem precisa ser mantido preso, encarcerado. Certo? Então, eu acho que tem que ter esse rigor no cumprimento da lei. Eu acho que, assim, a gente precisa dessa união. Todo mundo precisa se debruçar sobre os dados. A gente precisa entender quem está falhando, porque alguém está falhando, ou todos nós estamos falhando de alguma forma. Agora, repito, apesar de tecnicamente
a polícia, o judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, todo mundo termos que estar unidos. Não adianta nada se a sociedade não entender que a gente não está aqui falando, né, Pedro, que o homicídio não é importante ser investigado absolutamente. Agora, que o crime de gênero, que não é possível que alguém morra apenas pelo sexo, né, por ser mulher. Então a gente tem que desconstruir essa cultura machista, a gente precisa entrar nas escolas, e não é falar sobre, né, não é como a direita gosta de dizer, né, que entra nas escolas para falar de gênero, para catequizar os meninos, não é isso. A gente está falando sobre violência, sobre cultura de paz. Por que jovens hoje estão matando animais como se não fossem vidas ali também? Não é uma vida humana, mas é uma vida. Então, a gente parece que perdeu o senso crítico, né? A gente perdeu o senso crítico do que é violência, de que a gente precisa ter uma cultura de paz para vivermos bem em sociedade. Então, isso a gente precisa resgatar de alguma forma. 8h12, 8h12, estamos de volta aqui com o Jornal da Fã e estamos entrevistando Daniele Garcia, delegada de polícia, secretária, né, da mulher, enfim, ativista. E estamos, por enquanto, até entrarmos na questão política, falando um pouquinho dessa questão da violência e como isso é algo extremamente assustador. E estávamos aqui comentando um caso de São Paulo e a necessidade do envolvimento de pessoas, onde o empresário de 40 anos, matou a esposa, quer dizer, agora acusado de ter matado a esposa, porque antes ele alegava que ela tinha cometido suicídio ao pular de um 10º andar do edifício onde eles moravam, em Morumbi, São Paulo, mas a polícia já praticamente confirma que foi realmente um feminicídio, né? E a necessidade, porque as imagens, e quem nos acompanha pelo YouTube vê que são imagens assim, fortes, que mostram cenas da câmera no elevador, das agressões cometidas por ele. Então, a necessidade de que pessoas se envolvam, elas não silenciem. Não é isso, É isso Daniele? aí. Você vê que nessa investigação específica que você está citando, os porteiros, as pessoas que trabalhavam no prédio, que já tinham presenciado essas cenas de violência, elas foram ouvidas e relataram isso e fizeram com que a polícia conseguisse encaixar esse quebra-cabeça de forma muito mais rápida. E eu lembro que, num determinado momento, enquanto secretária ainda, eu fui dar uma palestra em Glória. E quando eu cheguei no município, chegou junto comigo o carro do IML para pegar uma mulher vítima de um feminicídio num povoado. E me chamou muita atenção, Magna, porque essa mulher, ela passou a noite inteira nesse povoado apanhando desse companheiro. E ela gritava por socorro, e ela pedia socorro desesperadamente. Todas as pessoas daquele povoado ouviram os gritos de socorro. Mas ninguém se dignou a ir lá, tentar conter. E veja, eu não estou dizendo que é para se meter no meio da violência. Ou ao menos ligar para a polícia, ligar para o 190, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Então, essa mulher foi morta. O IML chegou para recolher o corpo dela junto comigo, na Cidade de Glória. E eu fiquei de coração partido, porque assim, se alguém tivesse pelo menos pedido ajuda, talvez essa mulher estivesse viva. E ela pediu, né? Ela gritava. E ela gritava, pedindo, né? E todo mundo, depois ouvido na delegacia, dizia isso. Não, a gente ouviu mesmo os gritos. Caramba, por que você não chamou, não pediu ajuda? Me lembro também, Magna, de um outro caso que eu tive na Barra, de um cárcere privado, certo? Era uma senhora que vivia em cárcere, inclusive acorrentada e amarrada a um pé de uma mesa. E os vizinhos começaram a estranhar, porque viam sempre o homem e não viam uma mulher. E sabia que havia uma mulher que morava naquele condomínio. E essa denúncia partiu dos vizinhos. E só assim a gente conseguiu resgatar essa mulher. Então veja a importância, né, de que a gente, vivendo em sociedade, a gente não tolere a violência contra o outro. Que a gente sinta essa dor na gente, porque essa dor precisa ser sentida por nós. Se você está vendo uma mulher agredida, estou falando de mulher, mas pode ser uma criança, pode ser um animal, pode ser um homem, um idoso, uma pessoa com deficiência, qualquer pessoa que esteja passando por uma situação de violência, é importante que a comunidade, né, sinta essa dor e peça ajuda. Eu não digo ir para cima do agressor, eu não estou falando colocar a vida em risco, mas é preciso que a gente denuncie, sim. Uhum. Daniele, você citou ainda há pouco na sua fala, né, o quanto realmente a mulher, e você citou seu exemplo de, aos 23 anos, uma menina, Sim. né, entrando numa seara, num espaço eminentemente masculino, né, e aí tendo que mostrar a cada dia, né, de que você é capaz da sua condição, e enfim, sofrendo alguns assédios, algumas brincadeirinhas, algumas desse tipo, enfim, esse tipo de coisa que acaba-se a mulher enfrentando. Nós temos hoje Emília Corrêa, a primeira prefeita mulher, né? E você estava também nessa disputa, Uhum.
né, ao longo desse tempo. Mas, recentemente, a prefeita sempre, em alguns discursos, ela diz que vem sofrendo, né, pelo fato de ser mulher, algumas dificuldades, problemas, insinuações. E agora, recentemente, ela, inclusive, fez uso da rede social também falando sobre isso. Qual é a sua avaliação sobre isso? Realmente acha que ela, enquanto mulher, está sofrendo isso ou, de repente, alguma coisa não é bem assim? O que você acha? Veja, eu não tenho, eu não duvido de que ela, enquanto mulher, sofra, assim, preconceito, machismo, misoginia, em algumas situações da vida dela enquanto gestora, né? Mas esse vídeo específico, né, um vídeo que ela postou Sim, nas redes sociais, falando sobre um repórter, acho que, salvo engano, um repórter Danilo, né, que teria questionado alguma coisa sobre a gestão. Danilo Ferreira. Assim, com todo respeito, né, à mulher prefeita, a Emília, na minha opinião, eu acho que não houve ali naquele momento nenhum tipo de machismo ou misoginia. E a gente precisa ter muita clareza nisso, sabe, Magna? Para a gente não deslegitimar a luta. Porque, veja, a gente está falando aqui da médica Rafaela Brilhante, que foi agredida pelo marido na própria lua de mel, aquela médica lá na Paraíba. Sim. A gente está falando de Tainara, que teve as pernas arrancadas pelo namorado e veio a óbito em seguida. A gente está falando de Isabelle e 4 crianças que foram mortas porque o marido tocou fogo na casa inteira. A gente está falando de uma luta real, né? Então a gente não pode confundir as coisas, né? O fato de alguém discordar de mim enquanto mulher não significa dizer que nisso está presente o machismo ou a misoginia. E quando a gente ocupa cargos, né, de gestão, de liderança, a gente tem que estar preparada para as críticas, para os questionamentos. Não é só nem para as críticas, né? É legítimo que você, enquanto repórter, me questione. Daniele, quanto de orçamento você teve esse ano para trabalhar a pauta da mulher? Quanto você trabalhou para a questão da violência? É legítimo que você me pergunte isso. Não vou nem falar de você porque você é mulher. Que Antero ou que Narciso me perguntassem isso enquanto homens. Eles não estão me perguntando enquanto homens para uma mulher. Eles estão perguntando enquanto jornalistas para uma gestora, né? Então, assim, repito, com todo o respeito que eu tenho à prefeita, a primeira prefeita mulher, nesse caso específico, eu não acredito que houve machismo nem misoginia. O que também, né, não impede de que isso ocorra durante essa gestão dela. É a primeira mulher. Claro que deve existir internamente uma dificuldade. E sim, eu acredito nisso. Mas nesse caso específico, não. Uhum. Bom, já que você tocou na questão da secretaria, até Narciso retornar, Narciso volta já, tá bom? E você retornar, a gente falando da secretaria, que você deixou a pasta. Sim. E deixou em boas mãos, sim, a Jorlise, muito, né? Boas mãos. Para realmente dar continuidade. Foi uma secretaria, primeiro, criada, né? É claro, se estruturar, enfim. Como é que você deixou essa secretaria? E realmente, eu sei que você teve que fazer muito malabarismo para atuar e mostrar realmente aí um trabalho. Que você fizesse essa avaliação. Então, Magna, a secretaria foi criada no governo Fábio, em 2023, né? E como não havia previsão na LOA do ano anterior, recurso, né, a criação dessa secretaria, então a gente rodou o ano de 23 todo sem nenhum recurso. E me recordo que a oposição batia nisso, né? Ah, mas como é que vai fazer política para as mulheres sem dinheiro? Sim, mas não havia previsão anterior, né? Então, tudo bem. A gente fez muita campanha, a gente foi para as ruas, a gente conversou, dialogou com a sociedade, com um grupo de mulheres. Porque tem outro detalhe, não adianta pensar em política para as mulheres de uma forma linear. Nós temos mulheres que têm acesso a tudo, nós temos mulheres que não têm acesso a nada, nós temos mulheres marisqueiras, quilombolas, indígenas, mulheres negras, enfim. Então é preciso a gente reconhecer as diferenças, né, para que a gente possa propor políticas que se adequem à realidade de cada uma dessas mulheres. Então, no primeiro ano foi assim. No segundo ano, a gente teve 5 milhões de orçamento, um orçamento ainda muito enxuto, e nós conseguimos, né, muitos recursos, em especial, e eu preciso dizer, do senador Alessandro Vieira, que parlamentar, homem, mas foi quem mais investiu na nossa pasta, assim, disparadamente. No segundo ano, nós tivemos um orçamento de 10 milhões, isso em 24, né? E em 24, com orçamento do Tesouro de 10 milhões. Ainda assim, nós mais que dobramos esse orçamento com emendas parlamentares. Para você ter uma ideia, só do senador Alessandro para a Opera Mulher foi destinado mais 10 milhões. Então aí a gente já chegou em 20 milhões rapidinho. E para esse ano de 2025, a gente deixa uma LOA com previsão de 23 milhões de orçamento para a pauta da mulher.
Ah, mas 23 milhões é pouco. Veja, a gente não tinha nada. Nem sequer secretaria nós tínhamos. Hoje temos 23 milhões. Mas mais do que isso, Magna, nós conseguimos emplacar uma coisa aqui em Sergipe que os estados do Brasil nos copiam, que é o orçamento sensível a gênero. Foi o que a gente conseguiu fazer. Junto com a Secretaria de Planejamento, e o secretário Júlio foi um grande parceiro nisso, nós sentamos com todas as secretarias do estado e dissemos assim, Secretaria da Saúde, quanto você vai investir na pauta da mulher dentro da Secretaria de Saúde? X milhões. Segurança Pública, quanto você vai gastar com a pauta de gênero? Tanto. Mesmo em secretarias como agricultura, turismo, cultura, então em todas as secretarias nós fizemos um marcador de gênero. E nós vamos passar o ano acompanhando quanto as pastas estão individualmente gastando, né, levando em consideração a condição de mulher. Porque, veja, nós somos mais da metade da população, mas as políticas na secretaria são voltadas para a população e muito voltada para atender a população masculina. Então, a mulher vai sendo deixada de lado. Então, eu acredito que a gente fez um excelente trabalho, sabe? Eu sei que, claro, é uma opinião muito minha, né? Por tanto que eu me empenhei nessa pasta, mas eu sei que eu tenho um reconhecimento dos meus pares, dos meus colegas. A gente tem um reconhecimento nacional, a gente vai para as reuniões Magna em Brasília, e o Ministério, assim, copia a gente, né? E como é que vocês conseguiram fazer esse orçamento sensível a gênero? Porque nem eles conseguiram fazer isso no governo federal. Então, eu acho que a gente deixa um grande legado. A bola tá com Georlise, que é uma mulher, assim, honrada, né, trabalhadora. Estava em Brasília ontem, né, no lançamento do Pacto contra o Feminicídio. Então, eu sei que ela vai tocar aí com brilhantismo. É uma delegada de polícia, então entende, né, dessa questão da violência. Então, eu fico muito feliz. E outra coisa, nós entramos na secretaria, nós não tínhamos Secretaria da Mulher no estado, né, Clebinho? Dos municípios, quero dizer. Então, nós criamos a Secretaria de Estado da Mulher e saímos deixando 15 secretarias municipais da mulher criadas. Mais um tanto de 40 organismos de política para as mulheres, que não são necessariamente secretarias, mas são coordenadorias, enfim. Ou seja, a gente plantou a semente para que cada município tenha no seu lugar, né, uma pasta que pense, que cuide, né, que planeje ações para as mulheres. Estamos entrevistando a delegada Daniele Garcia aqui nos estúdios da Fan FM. Claro, tem recadinhos para você. O condomínio Belleville, Litoral Sul, a 78 quilômetros de Aracaju, localizado numa das regiões turísticas mais encantadoras do estado, próximo à Praia do Saco, Abaís e Mangue Seco. Condomínio náutico com área privada para embarcação com acesso ao mar. Condomínio Belleville, vendas Marcos Slim pelo 99969-3000, 99969-3000. Você agenda sua visita. Imagine morar em uma casa linda com suíte, quintal e toda a segurança de um condomínio fechado e ainda pertinho do mar na Barra dos Coqueiros. A construtora Célia está realizando esse sonho no Barra Garden. Casas de 2 ou 3 quartos a partir de R$490 mil. Mas, poucas unidades com condições imperdíveis, hein? Visite a casa decorada e se surpreenda. Barra Garden, o seu Celi na Barra dos Coqueiros. Telefone de contato 3217-9693. 3217-9693. Quer facilidade de verdade? O Banese Card, cartão do Sergipano, tem tudo que você precisa em um cartão. Ele é Eloflex, tem 0 anuidade, tem os benefícios que você precisa. Você pode parcelar suas compras com tranquilidade e sem complicação. Para garantir o seu é fácil. Baixe o aplicativo, solicite o cartão e pronto. Agora é só alegria com o verdinho no bolso. É prático, seguro e cheio de vantagens. Tá fácil? Tá Banese Card. Daniele, pela forma como você fala, daqui a pouquinho eu vou à participação dos ouvintes com você aqui. Pela forma como você fala, você contraria a análise de alguns, digamos assim. Você fala com, digamos assim, com a certeza de que realizou um bom trabalho e de que está satisfeita com os resultados que foram alcançados. Alguns apontam, Daniele não devia ter aceito esse convite, não devia ter ido para o governo, politicamente para ela não foi bom. Você já ouviu essa análise, essa narrativa? E como é que você faz qual é a sua visão sobre isso? Isso é uma das coisas que eu mais ouvi, né? Me lembro que quando terminou a eleição de Senado, né, e Fábio foi para o segundo turno com o Rogério naquele período, eu recebi várias ligações, né, várias mensagens. Você tem que ficar neutra, você não pode ir para o governo, achavam que Fábio não ganharia a eleição. Mas, Narciso, veja, eu sempre vou pagar um preço pela minha fidelidade ao que eu acredito. Eu sempre vou pagar um preço, porque eu não sei ficar em cima do muro, certo? A gente tem que escolher um lado, não tem jeito, né? Então, eu fazia parte do governo Fábio. Eu me lancei candidata a prefeita de Aracaju em condições muito difíceis nessa última eleição. Se arrepende? Não, zero.
Zero. Porque naquele momento, eu só queria dizer o seguinte, olha, eu prefiro sair sozinha. Eu tô sozinha, eu tô na chapa puro sangue no MDB, eu não tenho estrutura, mas eu preciso continuar fiel ao que eu acredito. Segundo turno, Luiz Roberto e Emília, né? Aí vem uma segunda situação. Ah, fique neutra. Como é que eu vou ficar neutra, Narciso? Eu faço parte de um governo. Aliás, eu faço parte de um governo que tem, assim, vários e bons índices. A gente falava aqui de Sergipe e de Aracaju como a capital mais violenta, o estado mais violento. Hoje nós somos o estado mais seguro do Nordeste. Um dos melhores indicativos de segurança pública do Brasil. Isso, conforme eu também já falei aqui na entrevista, é fruto de quê? De uma situação econômica e financeira muito mais favorável que a gente tem hoje. Na CISO, a gente já teve aqui períodos com salários atrasados, o servidor público lembra disso. Salários atrasados, fornecedores sem pagar, uma inflação desgraçada no país, o Estado decadente, e a violência explodiu nesse momento mesmo. Hoje a gente tem uma outra situação, a gente tem um Estado com a capacidade de captar financiamento maravilhoso, com a PAGUEA do Estado de Sergipe, a gente tem geração de emprego e renda bombando, a gente hoje tem mais carteira assinada do que Bolsa Família aqui na população sergipana. É um avanço, considerando, né, que fazemos parte do Nordeste, onde a população ainda é mais empobrecida. A gente tem equipamentos de saúde que enfim, foram ampliados, Hospital do Câncer, hemodinâmica do USE, aparelhos de ressonância, Opera Sergipe, escolas reformadas a cada 20 dias, ampliação do número de vagas. Então, assim, veja, é um governo que eu acredito, é um governo que eu gosto e que eu tenho prazer de fazer parte. Então, naquele momento do segundo turno, politicamente, para Daniele Garcia, pessoalmente, podia até ser mais interessante. Mas eu faço parte de um grupo. Eu faço parte de um grupo que eu acredito. Não é só fazer parte do grupo, não, também, porque tem isso, né? Fazer parte de um grupo que, né? Faço parte de um grupo em que eu acredito. Então, eu tinha que fazer uma decisão naquele momento. Se eu faço parte do grupo, eu tinha que estar no grupo. Enquanto eu podia, né? Enquanto eu tinha a liberdade de dizer, olha, eu prefiro sair sozinha, eu fui. Então, eu não me arrependo, Narciso, eu não me arrependo. Não me arrependo de ter vindo para o grupo, não me arrependo de ter sido candidata, né? E não acho que perco politicamente, porque as pessoas confundem uma coisa. Talvez a diferença, a minha diferença para muitos que estão na política é o seguinte, eu não vivo da política. Eu não vivo da política. Então, o que você está querendo dizer é que você não precisa tomar decisões convenientes pensando na sua carreira política. Claro que não. É óbvio que a gente entra na política e a gente quer vitórias, né? Mas, por exemplo, para mim, estar na Secretaria de Política para as Mulheres, inclusive diziam para mim assim, mas você sabe que isso é um cala-boca para você, essa secretaria não tem dinheiro, essa secretaria não vai fazer nada. Olha quantas coisas, Magna, nós falamos aqui sobre avanços que tivemos na Secretaria de Segurança de Política para as Mulheres. Nós conseguimos reduzir em mais de 50% o número de feminicídios aqui no Estado. É vitória isso. Então, se a gente consegue realizar coisas, se a gente consegue tocar a vida das pessoas, se a gente consegue melhorar a vida das pessoas, para mim é vitória. O Murilo Gomes diz aqui, parabéns pela entrevista com Daniele Garcia, essa mulher é um exemplo de luta e defesa da população, principalmente das mulheres. Um beijo para ela. Na nossa transmissão no YouTube, o Adriano Bandeira está comentando, sou testemunha disso. Na luta contra a violência contra os animais, a deputada aqui tem sido chamada por diversos adjetivos citados, mas que isso até a voz das mulheres incomodam. Dani, continue firme, inclusive vocês não podem nem dizer, diga aqui na minha frente, diga aqui na minha cara, vagabundo. Sabe por quê? Porque vão dizer que vocês são descontroladas. É isso mesmo, viu? O Adriano foi certeiro aí. A Dayana diz aqui, parabéns pelo seu trabalho, Dani. Aqui é a Dayana do Bugio. A Neide Santos também parabeniza. E aqui o Elber diz, Elber meu xará, Elber Narciso, que legal, bacana. Seja bem-vindo. Daniele Garcia, um exemplo de profissional, ser humano e sinônimo de competência. E aí ele faz a declaração de apoio dele para este ano de 2026, que é a minha pergunta antes do intervalo comercial. Daniele Garcia, a pré-candidatura a deputada estadual, está mantida? Está mantida, está mantida. Que bom poder estar aqui falando sobre isso, porque as pessoas ainda têm dúvida, né? Então não tenham dúvidas. Sei que posso contribuir aonde quer que eu esteja. E não é porque eu sou melhor do que ninguém, Narciso. É porque meus pais, Deus, deve ter me feito com uma força, assim, né, muito grande. Eu gosto de realizar, eu gosto de fazer. Eu dou o meu tempo de trabalho, a minha força, a minha energia
para transformar, sabe? Isso é uma coisa que me move. E sempre me moveu. Foi na polícia, na época que eu trabalhei em qualquer delegacia. Um dia desse eu recebi um xingamento, né? Volte para a delegacia da Barra. A delegacia da Barra foi maravilhosa. Eu fui para lá de castigo, Narciso. E eu passei 1 ano na Barra e quando eu saí tinha faixa na rua. Fica a delegada Daniele. Então, assim, eu sempre me doei muito em tudo que fiz. E acho que a política precisa de pessoas assim também. E dentro do MDB, a chapa tá competitiva, tá boa? Sim, a gente está, né, trabalhando para montar a chapa. O senador Alessandro vai para a reeleição, né? E a gente também vai trabalhar duramente por essa reeleição. E a gente está conduzindo junto com um grupo, né? Temos um grupo aí, MDB Forte, para que a gente faça o MDB voltar a brilhar. O MDB é um dos maiores partidos do Brasil e se acabou durante um tempo aqui. Nós pegamos o MDB afundado em dívida, sem chapa. Há quanto tempo o MDB não elege praticamente ninguém aqui no estado? Então, a nossa missão é realmente reerguer o partido. Uma frase que as pessoas têm dito, que joga peso e responsabilidade em cima de você nessa pré-candidatura. Daniele Garcia tem que ganhar, porque já perdeu tudo que tinha que perder. Se perder mais essa, é fim de carreira. Você tem ouvido isso? Ouço, mas isso não me incomoda. Fim de carreira para quem tem vontade e força de vontade para lutar, nunca vai existir. Não tem fim de linha. Eu vou trabalhar todos os dias incansavelmente até eu morrer por aquilo que eu acredito, Narciso. Forte abraço, é o JC. Beijo, JC. Vamos à participação do povo? Vamos lá. A delegada Geolise Teres mandou uma mensagem aqui, olha. Daniele Garcia realizou um excelente trabalho à frente da Secretaria de Políticas para as Mulheres, deixando um grande legado e uma secretaria estruturada para seguir avançando. Nosso compromisso é dar continuidade a esse trabalho, fortalecendo e ampliando as políticas públicas para as mulheres, atendendo ao que é determinado pelo governo de Sergipe. Será um grande nome na defesa da mulher sergipana na Assembleia Legislativa. Ela diz aqui que não está conseguindo ver no YouTube. Vê aí, Anterolos, fala com ela. Só dizendo que, rapidinho, que Gel e a Secretaria da Mulher estão lá em Diaroba, né, com a carreta da saúde do Hospital de Cirurgia, levando o que não chegava para as mulheres mais distantes, entendeu, Magna? Não é só mamografia, não é mamografia, é consulta, são ultrassom, são exames. E, inclusive, se alguma coisa for detectada, indicativo de alguma coisa relacionada ao câncer, já sai de lá regulado pelo Hospital de Cirurgia. Então, esse trabalho, a gente começou esse trabalho, né, o ano passado, e Gel está dando continuidade, já viajou para 2 municípios, que é lindo, excelente, e as mulheres têm sido muito gratas, porque era um serviço que não chegava lá na ponta. Vamos à participação do povo interagindo com Daniele Garcia aqui no Jornal da Fã. 8 horas e 39 minutos, meu caro Wendel Lessa. Jornal da Fã, com o povo no ar. Aqui você fala, o mundo escuta. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia para todos os ouvintes da Fã FM e sua equipe. Aqui quem vos fala é Sandro Márcio. Eu gostaria de perguntar à delegada Daniele Garcia como é que ela vê a situação de Valmir elegível para o governo do estado, já que ela foi uma das responsáveis pelo aquele processo que deixou ele inelegível. Se ela se arrepende do trabalho ou não. E para ela, o que é melhor, é ser delegada ou política? Porque amanhã ela pode estar no palanque de Valmir. Um bom dia e obrigado. Bom dia, Narciso. Bom dia, Magna. Bom dia, Antero. Todos que faz da Fã FM. Bom dia, Daniele Garcia. Daniele, tá chegando 8 de maio. Tá chegando, vem batendo na porta. Claro que nós da Associação de Moradores do Bairro Bugio está muito preocupado, né? São relatos e mais relatos de algumas coisas que acontecem na nossa comunidade e região. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta. Essa questão de feminicídio, né? Não deveria mais chegar na periferia de Aracaju, porque está muito poucas informações. Eu sinto que está poucas informações. Porque até as mulheres que às vezes querem tomar uma informação, fica difícil. Às vezes eu informo, às vezes eu digo, mas precisa de uma informação clara, né? Quem procurar, a mulher que está com trauma, a mulher que sofreu violência doméstica, né? Procurar quem, entendeu? Porque a informação não está bem chegando na comunidade.
Quero convidar até você a fazer uma palestra, né, no dia em março. Depois, se você puder, eu mando uma data, né, entre em contato com você, para você reforçar isso, né, porque não tem uma data mais interessante, dia 8 das mulheres, que é o Dia Internacional em março, para reforçar essa questão de feminicídio. Um abraço, Aragão do Bugio, presidente da Associação de Moradores, conhecido como prefeito da região. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia, minha querida Magna Santana. Bom dia aos ouvintes da FAN FM e a também pré-candidata a deputada estadual, nossa querida Daniele Garcia. Aqui quem fala é o professor Islan e eu quero parabenizar pela abordagem firme e necessária sobre a proteção à mulher. A medida protetiva ela é um instrumento essencial, mas, no meu ver, ainda enfrenta grandes desafios no cumprimento. Porque quando o agressor ele perde o medo da punição, a lei ela deixa de proteger. Por isso, é fundamental que a gente avance no monitoramento efetivo, garantindo que a polícia esteja presente. Ainda que de forma tecnológica, né, para que a gente possa salvar as vidas e fortalecer a responsabilização por esses atos. Um grande abraço a todos e bom dia. Obrigado, professor, pela audiência. Para finalizar aqui, o professor Moniz Inácio, ele diz aqui, parabéns, Narciso, pela condução do Jornal da Fã, parabéns também à doutora Daniele Garcia, grande profissional da segurança pública do nosso estado. Estou lhe acompanhando direto de Porto da Folha. À vontade. Olha, que legal, Porto da Folha, um abraço. Bom, vamos começar por Sandro, né? Pergunta sobre Valmir elegível. Veja, legítimo, né? Processo é isso. Foi revertida uma decisão lá nas Cortes Superiores e não acredito que isso assuste o nosso grupo. Falo nosso porque eu faço parte do grupo do Fábio Mitidieri, que vai para a reeleição e acho que vai muito bem. Ele fala sobre eu ter, né, processado o Valmir. Deixa claro, Sandro, quando o Valmir foi preso, Daniele já tinha sido exonerada pelo governador Jackson Barreto. Então, quem conduziu a investigação da questão dos matadouros foi a delegada Thaís Lemos. Então, não foi Daniele. E não digo isso assim, eu digo isso porque eu realmente não conheço absolutamente nada dessa investigação do matadouro. Para ser mais precisa ainda, durante a minha passagem pela Deltap, que foram 9 anos, eu nunca tive uma investigação sobre matadouro. Nunca tinha chegado para mim. Então, eu realmente desconheço, né, os meandros dessa investigação. Não fui eu que prendi, mas também não tenho problema de prender ninguém não, viu? Se eu, na minha função de delegada, né, quem quiser que cometa crime. Para mim, pouco importa se é Chico, Francisco, branco, preto, mora na zona sul ou mora na periferia. Nunca fiz essa distinção. Gente boa ou gente ruim? Pouco importa. Para mim é criminoso. A gente chama só pelo nome, né? Cometeu crime é criminoso, né? Então, não tenho problema de prender absolutamente ninguém enquanto delegado de polícia. Mas não fui eu que trabalhei nessa investigação. Esse é um ponto. E 2, ele fala que eu vou estar no palanque de Valmir, né? Não, nada contra Valmir, com quem, inclusive, tem uma relação muito tranquila. Mas, repito, eu faço parte de um grupo. Eu estarei no palanque de Fábio. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Então, né, deixar muito claro isso. Aragão do Bugio fala sobre a falta de informações claras sobre o feminicídio. Eu concordo, Aragão, ainda falta muito conhecimento. A gente realmente precisa trabalhar com as comunidades, né, com a periferia, né, com as pessoas que têm menos acesso à informação. Eu estou completamente à disposição. Lembrar que cada município tem um equipamento próprio para acolher as mulheres. Então, por exemplo, a mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio ou de uma violência física. Ela vai ser atendida pela delegacia, mas ela é acompanhada pelo CRAM da cidade. E no caso de Sergipe, de Aracaju, existe um CRAM, né, que é vinculado à Secretaria da Mulher da Prefeitura de Aracaju. Então, todos os municípios têm os CRAMs para atender. Estou à disposição para dar as palestras, viu? Só me chamar que eu vou. Professor Islan, querido amigo, né, foi meu vice nessa última eleição, um cara honrado, professor, trabalhador, foi policial militar também, então conhece um pouco da segurança pública. Concordo com você, Islan, a gente precisa que a lei... Primeiro, assim, é até redundante dizer, a lei tem que ser para todos, não tem exceção, e a gente precisa ser rigoroso no cumprimento da lei, né? A falta de rigor talvez tenha dado margem a que as pessoas achem que o crime compensa, e não pode compensar. E por fim, mandar um abraço para o professor Muniz, né, lá de Porto da Folha, um abraço para todos os que nos ouvem de lá.
Ter uma loja no Shopping Praia Sul não é só alugar um espaço, não. É ter um parceiro de verdade para o seu negócio crescer. E o Shopping Praia Sul entende disso. As equipes estão realmente voltadas para conhecer o seu negócio, entender como você pode prosperar por lá. Não é só aquela conversa de sempre, não. É parceria de verdade, com estrutura completa, segurança e fluxo de clientes garantido e marketing o ano todo. Se você quer um parceiro para fazer o seu negócio decolar na zona de expansão, acesse @Shopping Praia Sul ou ligue 99803-1212. 99803-1212. Shopping Praia Sul era tudo o que faltava. Põe o povo no ar. Jornal da Fã. Com o povo no ar. Aqui você fala, o mundo escuta. Bom dia, Narciso. Bom dia, delegado Daniele. A quem eu tive a honra de votar na eleição de 2022 e votei super consciente. Delegada, quem está do lado de fora vê um político investigado, condenado, tentando inverter a narrativa policial da operação que a senhora conduziu. E o tempo todo, nas falas, nas entrevistas dele, ele se coloca na situação de vítima e coloca a senhora como alvo. Aí vem a pergunta: a senhora acha que isso faz parte do jogo político? Ele tenta fazer isso para fazer até uma pressão política contra a senhora? Bom dia, Narciso. Bom dia a toda a audiência da Fã FM. Bom dia à equipe de jornalismo, né? Magna Santana, toda a equipe do estúdio aí. E bom dia a essa convidada especial, Daniele Garcia, a qual quero parabenizar pelo excelente trabalho desenvolvido através da Secretaria de Política Pública para as Mulheres. Inicialmente acompanhei distante, né, o primeiro ano de mandato dela, mas a gente viu a garra e dedicação que ela trabalhou, mesmo sem recurso, né, na Secretaria ainda nova. E já agora em 2025 eu pude acompanhar mais de perto e vi quanto ela fortaleceu os organismos de política pública para as mulheres, né? Quanto teve uma ampliação nas secretarias aqui no estado de Sergipe, e fruto de muito trabalho e dedicação dela e da equipe. Parabéns, Dani, né? E assim, citar como delegada, a gente, né, sabe o quanto essa mulher foi corajosa e foi uma das únicas que batia na porta dessas mansões aí, né, para trazer a justiça, né? E a coragem dessa mulher é incrível. Parabenizar, Dani, parabéns. Silvana Mãozinha aqui do Bugio. Deus abençoe vocês, um bom dia. Bom dia, Narciso, bom dia a todos, bom dia, Antero, Magna. Parabéns, Daniela, pelo grande trabalho na Secretaria das Mulheres. Parabéns por você ser essa pessoa que você é, sempre honesta, justa, e que você busque realmente novos horizontes, que você merece, é merecedora. Parabéns, David Araújo, forte abraço, Dani. Em Sergipe ou em todo o Brasil, precisou de caminhão Munkel Guidaste para transporte, movimentação e elevação de cargas, remoção de equipamentos na área comercial e industrial, além de suporte direto na construção civil. Ligue 3041-5931, 3041-5931 e chame a Apolo. Acesse as redes sociais e conheça os nossos equipamentos em @Apolo com 2Ls _Aracaju, @Apolo com 2Ls _Aracaju. Para o alto, precisou, chama Apolo Munkins e Guidastes. Um abraço a toda a família fiel. À vontade. Primeiro, eu não sei o nome, né, Antero, mas a pessoa cita a questão de Valmir, mais uma vez, né, como se eu tivesse sido a presidente da investigação. E veja, tem uma coisa que é interessante, eu fico lisonjeada que as pessoas associem, Magna, o nome Deltap, essa marca, a mim. Né? Como eu falei, foram 9, a gente criou a Deltap, era DEOT, só ordem tributária, a gente ampliou para os crimes contra a corrupção. Como Silvânia, né? Silvânia, mandar um beijo para ela, Silvânia do Bugio, minha queridíssima amiga, falou, né? Uma mulher de coragem. Eu acho que a gente teve a coragem naquele momento, Magna, de ir além, né? Não prender apenas o preto, a pessoa da periferia, o pobre, entendeu? Dizer que a lei tem que servir para todos, que tanto faz a pessoa roubar aqui na esquina uma carteira, quanto desviar milhões. Os dois são criminosos, tem que, né, ter o rigor da lei, tem que passar por uma investigação. Então, eu acho que a gente quebrou um paradigma no Estado quando a gente passou a investigar pessoas renomadas, que moravam muito bem, né, que tinham uma condição financeira muito alta, e que jamais se imaginaram sendo investigados, quiçá presos, né? Então, a gente quebrou essa lógica. Mas, deixar claro que a minha saída da Deltap se deu em 2017, salvo engano, e que, portanto, não fui eu que cuidei do caso de Valmir de Francisquinho.
Não, esse caso não passou por mim. Se tivesse passado, obviamente, eu daria o meu melhor para apurar qualquer que fosse a situação. E Sil é uma mulher incrível, né? É uma mulher trans, é uma mulher que trabalha comigo, mais do que uma servidora da SPM, quer dizer, trabalhou. É uma amiga querida, sabe, Narciso? Uma pessoa que eu admiro, porque lá, direto do Anchietão, do Bugio, da periferia, ela é incansável na luta por direitos, por quem mais precisa, foi conselheira tutelar, luta pelas crianças, enfim. Então, Sil, todo o meu reconhecimento para você. Você é maravilhosa, incrível e uma amiga muito querida. E, por fim, Jesus do Santa Maria, acho que Jesus está me devendo alguma coisa, Narciso. Sabe o que é? Um café. Cuscuz com ovo. Ele disse aqui na mensagem. Exatamente. Mas olha, Jesus, eu vou comer esse cuscuz hoje aqui na Fã e depois você marca pra gente ir aí no Santa Maria, viu? Tá me devendo. Um beijo grande. Um abraço à doutora Alessandra Cardoso acompanhando aqui a nossa entrevista. Tem mais ouvintes para colocar no ar? Magna Santana tem alguma pergunta? Então vamos lá. Pronto, aproveitar. Só lembrando, eu falava em Deotap, é meio que parecido. Cuidado com Deotap, cuidado da PF na rua. PF na sua porta, Deotap na porta. Era muito parecido. Mas, bom, indo para a questão realmente política, a gente está acompanhando a história. O governador Fábio antecipou a chapa, deixando isso para que as coisas já ficassem mais organizadas. Acho que ele pensou que disse, não, agora eu vou ter tranquilidade, vou cuidar só de gestão e administrar outras coisas. Lê do engano, né? Bom, então, aí, o que é que vem acontecendo? 2 candidatos ao Senado que sempre conflitaram. Mas fica claro, não, apaziguou, mas a gente não confia muito no voto. Eu voto nele, eu voto no outro. A coisa não está muito clara. Daniele Garcia. Alessandro Vieira é o seu candidato. Sim. Você vota no outro candidato Veja, também? Magna, eu assim, Moura? eu tenho eu tenho muito orgulho de termos um senador como Alessandro. Um cara sério, honesto, que foi por muito tempo incompreendido. Isso, inclusive, respingou em mim, Narciso, né, em algum momento. Tem que se afastar de Alessandro. Diziam isso, né, em algum momento. E hoje o tempo passou, as máscaras caíram, né, e a gente sabe quem é quem hoje na política. Então, acho que Alessandro... tenho certeza que Alessandro faz um dos melhores mandatos de Senado do Brasil, reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Né, mandou emenda para todos os 75 municípios do estado de Sergipe. Independente de votar nele ou não votar nele. Ontem uma prefeita me ligou. Dani, me ajuda aí com a emenda do senador. Essa prefeita não vota em Alessandro, mas ele vai destinar emenda para ela, porque é uma questão de saúde que precisa ser resolvida. Então, acho muito legítimo, isso muito legal. Né? Não é mandar só para quem é aliado, só para quem vai me dar o voto de volta. Então, isso é muito louvável. Então, assim, nós fazemos parte do mesmo partido, nós estávamos juntos no Cidadania, né? Depois nós viemos para o MDB, Magna. Então, assim, Alessandro é o meu senador. Eu não conversei com o André sobre isso, nunca nem conversei com o Fábio. O Fábio lançou a chapa, né, dele para Senado. Acho que, conforme você disse, imaginando que as coisas, né, estariam mais calmas quando fossem lançadas. E talvez não tenha sido tão calmas assim, mas enfim. Mas eu quero dizer que eu estou muito focada no MDB, na montagem da chapa do MDB, na eleição de Alessandro, na reeleição de Alessandro e na reeleição de Fábio. Assim, toda a minha energia vai ser desprendida para isso. E, obviamente, para minha hoje pré-candidatura e futura candidatura, né? Como é que vai ser esse segundo voto do Senado? A gente vai ter que marcar uma outra entrevista para a gente conversar sobre isso, Magna. Você ainda não tem uma definição, então? Ainda não tenho. Muito bem. Põe o povo no ar. Bom dia, Sergipe. Aqui é Zé Sambino, por Vale Lagoa de Porto, Gararu. Narciso, delegada, eu discordo dessas medidas protetivas, porque o que tem de mulher sendo morta nesse Brasil, apadrinhada nessas medidas protetivas, e ela não regula de nada. Desde quando o agressor ele quer matar ela, ele pode estar com 50 medidas, ele vai lá e assassina. Agora, desde quando ele prova e comprova que ele está perseguindo ela, ele devia usar já uma tornezeleira e o próprio sistema, vendo que ele está chegando perto de 300, 400, 500 ou 1.000 metros, de acordo com a justiça, ele já seria preso preventivamente. Essa é a minha opinião. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvintes. Bom dia, a delegada. Parabéns aí pelo delegada Daniele, né? Daniele Garcia. Parabéns aí pelo seu trabalho, pela sua luta, pelos órgãos que defende e faz
a defesa das mulheres, dos homens, da sociedade como um todo. Doutora, tudo passa pela educação. Tudo passa pela educação. Não houve, durante esses anos todos, um trabalho firme da educação, principalmente da educação de gênero, né? Isso nas escolas, isso tem que começar lá na escola, tem que começar lá no primário, no infantil. Não se teve isso. Tivemos governos, inclusive, que incentivaram essa violência, né? Que publicizaram, principalmente contra as mulheres. Hoje, nós estamos numa situação diferente, onde temos programas voltados para a defesa dos menos carentes, principalmente das mulheres, dessas agressões, desses marginais. E vocês, da força da lei, aí, junto com a justiça, fazendo das tripas corações aí para resolver esse problema. Mas existe um probleminha aí, que é a certeza da impunidade. A legislação é fraca, é frágil, deixa muita brecha. Então, a certeza da impunidade é que leva a tudo isso. Porque a pena não é cumprida. Ela é cumprida só liminarmente, preliminarmente. Então, essa certeza é que leva a toda essa violência, aliado à educação. As campanhas que nunca existiram, aí agora está existindo. Tem um governo agora que está tomando pé da situação com mais ênfase. Tem uma sociedade voltada para o problema que realmente existe, mas tem esse probleminha da lei. Ou muda a legislação penal, ou vamos continuar ainda enxugando gelo. Essa é a realidade. E vamos em frente, vamos nos somar para acabar com tudo isso. Agora, a educação é fundamental. Se não começarmos pela educação, vai ficar enxugando gelo, aliado à mudança na legislação, que a certeza da impunidade é que leva a tudo isso, a todos os crimes, a todos os crimes. Esse é o Carlos Alberto do Orlando Dantas. O doutor Alexandre Pinto manda aqui um abraço, mande um beijo e todo o meu carinho e respeito a Daniele Garcia, como também manda aqui uma mensagem o Fábio Viana. Cadê aqui? Mande um abraço para a Dani. Fica à vontade. Saudade, viu, Fábio Viana, de você. Um beijo, Alexandre. Bom, gente, rapidinho, né? A pessoa lá de Gararu fala de que as medidas protetivas não protegem. Veja, as estatísticas têm mostrado que sim, as medidas protetivas têm salvado. Obviamente que uma mulher ou outra com medida protetiva foi morta, é verdade, isso é verdade também. Mas a grande maioria não tinha boletim de ocorrência ou medida protetiva. Então eu ainda acho que é uma medida que precisa ser buscada. E ele fala das tornozeleiras, que é verdade. Aí sim, a gente precisaria, num primeiro momento, já colocar uma tornozeleira, já afastar esse homem, já fazer esse monitoramento, né? E também conscientizar as mulheres de que muito dificilmente esse homem vai mudar, né? Muito dificilmente esse homem vai mudar. Então, o que acontece é que muitas delas voltam a conviver com esses homens, né? E aí acabam sendo mortas. Esse último aí, que Carlos é Alberto. Carlos Alberto. O Carlos Alberto falou de um tema que é interessantíssimo, que é a questão da educação. É verdade. Nós temos um trabalho que se chama um projeto Transformação, que a gente faz junto com a Secretaria da Educação, que é trabalhar cartilhas educativas junto com as crianças e com os adolescentes na escola pública, para tratar essa pauta de gênero, de violência, da cultura de paz. Então, eu acredito muito no poder transformador da educação, das campanhas. Veja, Narciso, até bem pouco tempo ninguém falava, essas campanhas do não é não, ninguém nem ouvia falar. Hoje todo mundo vê, brinca, né? E até tiram onda. Ah, mas como assim? Não pode mais beijar numa festa? Pode beijar, pode abraçar, pode paquerar. Agora, se a mulher disser não, é não, acabou. Saiba que existe um limite, né? Se um homem chega para você estar com um homem, sei lá, discutindo, não, isso aqui não pode, você vai insistir com o homem? Não vai, por que você tem que insistir com a mulher? Então, essa é a lógica, né? Que a gente respeite os limites, que a gente intensifique as campanhas, a educação, as discussões na sociedade, para que todo mundo se conscientize dos direitos, saiba onde procurar ajuda, como procurar ajuda, que a sociedade não se furte de pedir ajuda, Magna, que foi aquilo que a gente conversou, por outras pessoas, né? Enquanto alguém está sofrendo, eu não posso assistir isso calada, isso tem que doer em mim também. E eu tenho fé, sabe, Narciso, que a gente vai passar por uma grande transformação. A gente está num momento crítico, mas é como se a gente fosse uma borboleta saindo do casulo. A gente vai virar borboleta, a gente vai sair desse casulo.
essa lagarta vai sair do casulo e a gente vai superar essa violência triste contra nós mulheres apenas por sermos mulheres. Porque a Iguá Sergipe vem ampliando seu investimento em todo o estado, com obras que vão beneficiar mais de 640 mil pessoas em 30 municípios. Serão mais de 100 milhões de reais investidos para aumentar a distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. As ações incluem a modernização dos sistemas de produção, adução, reservação e distribuição para garantir mais eficiência e segurança na entrega, especialmente durante o período mais quente do ano. Entre as obras em andamento estão a ampliação de reservatórios, a modernização de redes, a construção de novas estações, a instalação de novos sistemas de bombeamento. Um grande avanço para garantir mais bem-estar e segurança para os sergipanos. Iguá Sergipe, cuidado que chega junto.